Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui no canal para fazer mais um vídeo muito importante que eu considero. Existem vários vídeos aí já no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elias Viana, nutricionista clínico há mais de 23 anos, atuando na área hospitalar e outras áreas também eu já atuei, tá certo? Hoje aliás, eu tenho vários vídeos aí que eu gostaria de falar para vocês também, se puder assistir, tá bom? São os vídeos de vitamina D, tem 3 vídeos, se eu não me engano, sobre vitamina D, né? Muito importante, as doses e tudo. Tem também um vídeo sobre a vitamina B9, tem vários vídeos sobre o emagrecimento, a dieta low carb, tá certo? Quem tiver interesse, dá uma olhada também, tá bom? Então, hoje o vídeo vai ser sobre um problema que afeta muita gente, né? Faz muita gente sofrer, que é a gastrite. A gastrite e suas consequências as enfermidades que eu vou falar hoje aqui, além da gastrite, é o refluxo gastroesofágico e a úlcera péptica, tá bom? Todos eles estão relacionados, embora eles possam também aparecer de forma isolada, né? Então, quem tem, por exemplo, gastrite, não é necessariamente ele vai ter o refluxo, nem a úlcera, né? A úlcera já é um caso mais grave, né? Então, no caso da úlcera, já exige hospitalização, né, e procedimentos de emergência. Mas no caso da gastrite, do refluxo, né, que são a azia, né, que é um dos sintomas, não, esses daí sim, esses aí você pode tratar em casa, não precisa, né, de hospitalização. Então, hoje eu vou fazer o primeiro vídeo, né, esse é o primeiro vídeo. Provavelmente vou ter que publicar outro, porque o assunto é meio extenso. E eu queria falar todos os detalhes para você, né, sobre o tratamento da gastrite, do refluxo e da azia. Então, eu acho que vai ter que fazer mais um vídeo. Então, esse é o vídeo número 1, falando sobre esse problema, né, essa enfermidade, gastrite, e também do refluxo gastroesofágico e do seu sintoma mais comum, que é a azia, né? Tá bom? Então, esse é o vídeo número 1. Então, o que é que vem a ser, o que é gastrite? Gastrite, como o próprio nome diz, né, já é uma inflamação do estômago. Então, essa inflamação, ela pode, né, surgir com vários sintomas, tá certo? Como a dor, né, a dor na região do estômago, é, queimação, também enjoo, vômitos, também são sintomas da gastrite. Entre outras coisas, né, como má digestão e às vezes causando até refluxo e azia. Mas não é necessário, como eu já falei, não é necessário que a pessoa tenha todos esses sintomas, tá bom? Às vezes é só uma leve queimação no estômago ou uma dor discreta e aí vai. Dependendo da pessoa, são os sintomas, né? Por isso que a gente tem que individualizar o tratamento, né, a partir dos sintomas, da clínica do paciente, né? Então, a gente tem que observar os sintomas e aí, conforme seja, a gente aplica o tratamento, né? Nós, nutricionistas, falamos apenas de tratamentos naturais, né? Sem drogas, sem omeprazol, sem os prazóis que existem por aí, né? Os omeprazóis, eles só servem mesmo para aliviar os sintomas, né, de uma crise. A pessoa está com muita dor, muita queimação, aí o médico pode receitar, né, o omeprazol ou outros prazóis aí, mas eles não servem para tratar, ou melhor, ele não serve para curar o problema. Só cura o problema através de meios naturais, atacando a causa do problema, né? E a causa do problema da gastrite podem ser dois, ou são dois ao mesmo tempo. Ou é a baixa produção de ácido pelo estômago, o ácido que a gente chama de clorídrico. Nosso estômago fabrica, né, um ácido para poder digerir as proteínas e outros elementos dos alimentos. Então, esse ácido que o nosso estômago fabrica é chamado de ácido clorídrico, ou HCl. Então, esse ácido é produzido por umas células do nosso estômago, chamadas células
parietrais. Nosso corpo, para quem não sabe, né, é formado de células. É como uma casa é formada de tijolos, o nosso corpo é formado por células. As células se unem e formam os tecidos. Tecido ósseo, tecido da pele, tecido conjuntivo, tecido hepático, tecido nervoso. E os tecidos se unem e formam os órgãos, e os órgãos unidos se formam os sistemas. Então, no nosso estômago existem essas células parietrais que fabricam o ácido clorídrico. E também tem as células da mucosa. A mucosa, toda mucosa é uma superfície que está sempre molhada, né? Então, por exemplo, tem a mucosa do olho, né? O olho está sempre molhado, né? Então é uma superfície úmida, né? Das cavidades, né? Ou das superfícies, como no caso do olho, né? Então, as mucosas, elas têm essa característica de umidade em sua superfície, né? Ela tem água, né? Vamos dizer assim, e outros elementos como o muco. Então, no nosso estômago também tem, né? A mucosa do estômago, e existe também a mucosa da boca, né? Existe a mucosa dos intestinos, dos olhos e aí vai. Então, a mucosa do estômago, ela fabrica o muco, né? Ela fabrica o muco de proteção. Esse muco de proteção, ele serve para proteger, como o próprio nome está dizendo, né? O estômago da ação do ácido que também vai estar presente, né? Ali no estômago. Então, tem que ter essas duas coisas para poder não produzir gastrite. Então, o estômago tem que produzir uma boa quantidade de muco através das células mucosas para proteger o estômago desse ácido que também o próprio estômago fabrica, né? O ácido HCl, o ácido clorídrico. Então, o estômago normal, ele tem que ser ácido, ele não pode deixar de ser ácido. O omeprazol e os prazóis aí, né, que existem, todos eles são bloqueadores da bomba de próton. Quer dizer, eles bloqueiam a produção do ácido pelo estômago. E isso é ruim para a saúde da pessoa, né? Porque, embora alivie os sintomas, né, e possa também ajudar na cicatrização da ferida do estômago, né? Porque a gastrite, como inflamação, acontece devido a uma lesão, né, dentro do estômago. Então essa lesão é uma ferida, né? Então o omeprazol atua assim, né? Ele bloqueia a produção do ácido, todavia ele também atrapalha a digestão, né? Porque para poder ter digestão, o estômago precisa estar ácido. Para poder o quê? Para poder ativar uma enzima proteolítica que quebra as proteínas, chamado pepsinogênio. O pepsinogênio, para poder ser ativado em pepsina, que é uma enzima que quebra as proteínas dos alimentos, transforma em aminoácido, né? Essas proteínas dos alimentos, necessita de o estômago estar ácido. Se o estômago não estiver ácido, não tem como o pepsinogênio se transformar em pepsina para poder quebrar e fazer a digestão das proteínas. Então o estômago precisa ser ácido. Como o omeprazol, né, ele bloqueia a produção do ácido, não tem como, né, haver uma boa digestão se tomar omeprazol. E outra que também o omeprazol ele faz com que a pessoa fique com deficiência de vitamina B12 e ferro. Então daí outro problema quem toma omeprazol. Daí a importância da pessoa tomar, né, quer dizer, fazer o tratamento com tratamento natural, né, com substâncias naturais, né, vinda dos alimentos, né, dos fitoterápicos, tá certo? De todos esses elementos naturais e atacando a causa do problema e não o sintoma, né? Porque o omeprazol ele ataca o sintoma e não a causa do problema. E qual é a causa do problema da gastrite? É a diminuição de produção do muco protetor, ou então a diminuição da produção do ácido pelo estômago. Então a causa da gastrite é a diminuição da produção ácida pelo estômago e ou a produção diminuída
do muco protetor pelo próprio estômago. Então a gente tem que atacar essas duas causas da gastrite, que é a diminuição da produção do muco protetor e a diminuição da produção do ácido, porque o estômago tem que ser ácido e o estômago tem que estar protegido pelo muco protetor. Então a gente tem que aumentar a produção do muco protetor e depois aumentar a produção ácida pelo estômago. Só assim a pessoa pode se recuperar da gastrite e ficar curada, tá certo, pessoal? Então esse é o primeiro ponto, tá bom? Então, o refluxo ele é devido a uma volta do alimento do estômago para o esôfago, podendo chegar até a garganta, né? Isso pode trazer azia, né? Mas nem sempre o refluxo traz azia. Às vezes o refluxo traz só um pigarro ou tosse. Então, o sintoma do refluxo geralmente é só pigarro ou tosse. Às vezes dá azia, né? Então, esse refluxo é devido aos alimentos que não foram digeridos, devido à falta de ácido no estômago, certo? E as enzimas proteolíticas não foram ativadas, então existe uma má digestão. Com isso, o estômago não consegue passar o alimento do estômago para o intestino. Então ele volta. Isso é o refluxo, tá certo? E a úlcera é um caso mais grave que pode levar até a morte. Precisa de hospitalização no caso da úlcera. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo. Eu estou já com a impressão que vai ser necessário mais 2 vídeos, né? Eu vou ver se eu faço tudo hoje e posto um hoje e outro amanhã e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse foi só para esclarecer as causas da gastrite. E o que é gastrite, né? A inflamação do estômago. Tá ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo número 1. Até a próxima, pessoal. Tchau. Bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite.